Muito boa tarde. Iniciando o chat de position do dia 12 de fevereiro de 2016. Aqui com vocês, Fábio Figueiredo, trazendo os destaques desta semana. Semana mais curta, né? Tivemos Carnaval, pregão que iniciou às 13 horas da tarde de quarta-feira. E isso produziu então uma semana com volume bem baixo. Tá? Vamos estudar os movimentos dos ativos neste prazo operacional, que compreende então uma semana ou mais. Tá? Para isso, a gente utiliza gráficos semanais para a construção de estratégias. Quem acompanha esse chat ao vivo sabe que pode interagir conosco no chat que fica logo abaixo. Quem acompanha a gravação através do YouTube pode, no primeiro momento, se inscrever no nosso canal para receber todas as atualizações que a gente sobe no YouTube. Tá? E quem acompanha através do YouTube, se inscreve no canal. Se gostar do chat, deixa um like no final. E se faltou algum ativo ou quer iniciar alguma discussão interessante, os comentários do YouTube são bem-vindos para isso também. Tá legal? Muito bem. Então deixa eu ver como é que tá o áudio e vídeo. Tudo certo. Então a gente pode iniciar. Então na tela temos aí o gráfico semanal do Ibovespa. Né? Podemos perceber que o Ibov no comecinho do ano, né? Para ser mais exato, na segunda semana do ano, passou para baixo da linha de referência desse canal de baixa aqui de longo prazo. E agora, melhor, no final do mês de janeiro, retornou acima dessa linha de referência. Tá? Isso mostra que o mercado de fato está vendo essa linha como um patamar. Né? No mensal fica mais claro ainda o teste desse ponto. Né? Que coincidentemente, colocando aqui num gráfico anual, é o fechamento do ano de 2008. Então foi o ponto em que o ano de 2008 fechou, para ser mais exato, 37.555. A mínima foi 37.050 pontos. Tá? Então não podemos dizer que o Ibovespa não identificou aquele patamar como suporte. Identificou sim. Falta agora no gráfico semanal a consolidação de o retorno à média que foi iniciado há 2 semanas atrás. Houve sim um retorno à média mais curta, ele já aconteceu, né, na semana passada, quando houve o teste aqui da média móvel de 9, porém é um movimento muito curto, principalmente se a gente compara com a última perna de impulso. Perceba que a última perna de impulso do Bovespa teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas, né? E essa correção até o momento tem apenas 3 semanas de correção, né? Isso abre espaço para a continuidade desse movimento corretivo, seja um movimento lateral, ou seja, os preços rompendo a média móvel de 9 e passando, né, dela, indo em busca até a média móvel de 21 períodos. Se a gente for levar em consideração o que foi apontado pelo prognóstico do Larry Williams, né, a gente teria formado um fundo agora, e altas aí ocorreriam durante todo o mês de fevereiro. Né? Lembrando que o Larry Williams acatou mais uma vez o fundo aí do nosso mercado. Tá? Como eu disse no início do chat, não é uma semana tão relevante, né? Tivemos um volume muito pequeno, então esse candle de queda aqui ele perde um pouco do seu potencial, né? Seria um arame se tivéssemos volume e fosse uma semana padrão. Legal. Eu vou fazer as análises dos índices setoriais, depois a gente olha alguns ativos e em seguida a gente parte para as perguntas e respostas. Então o IFNC, que é o índice do setor financeiro, né, na semana passada tocou aqui a zona de resistência dada pelo fundo do ano passado, em 4.280 pontos, deixou um doji, um candle de dúvida. Essa semana tivemos uma queda relevante, até uma queda de 2,5%, mas assim como no Ibovespa, a última perna teve 8 semanas, essa somente 3 semanas de correção, então é esperado continuidade desse movimento de desconto em relação à última perna, seja um movimento lateral, para que as médias venham até o preço, ou seja, um movimento agudo, né, que os preços vão até a média. Tá? O índice do setor imobiliário teve uma queda também, após ter se afastado do suporte lá em 4.415 pontos, sente a linha de tendência de baixa dos preços. No entanto, vejam, o IFR
também sente. Eu achei que já tinha rompido, mas não, né? O FR também sente. Então aqui não podemos afirmar ainda que essa LTB aqui tem potencial de ser rompida. Por quê? Porque o FR ainda não fez o mesmo, não fez o Advanced Breakup até o momento. Tá? O índice do setor elétrico, após ter feito um bom repique, tá? Vejo que aqui o índice do setor elétrico conseguiu se livrar da média móvel de 9, vai agora em busca até a média móvel de 21. No entanto, já podemos considerar que o mercado foi até ela. Não, objetivamente não, né? O que a gente pode afirmar é que o fundo anterior foi respeitado, aqui em 24.785, que já tinha sido um topo, né? E agora o mercado deixa aqui um candle preto. Se o mercado perder a mínima desse candle, a gente pode esperar uma queda mais importante, porque aqui houve uma recuperação mais ampla, né, no preço pelo menos. Vejam que até mesmo a retração de 50% já foi tocada, né? Então, se a mínima dessa semana for perdida, a gente pode aguardar um movimento de queda. Se não, a média móvel de 21 é o obstáculo. Se rompida, a simetria que se abre é a busca dos 28.090 pontos. O índice do setor de consumo teve uma queda não tão expressiva, né? A última perna de queda teve lá 13 semanas, uma correção curta, tanto no preço quanto no tempo. Então é esperado continuidade dessa recuperação. Tá? A resistência aqui no índice do setor de consumo fica em 2.500 pontos. Para vocês terem uma noção, esse aqui é o gráfico. Deixa eu encontrar aqui. Esse aqui é o gráfico que compara, né, os principais setores aí os principais índices setoriais. Tá? Nós temos aí em verde o índice do setor de consumo, em marronzinho ali o IFNC, tá? E um pouquinho mais claro ali nós temos qual que é esse aqui? Esse aqui é o IEX. Deixa eu só ter certeza. Ah, não, o Icon não está aparecendo aqui. Ué, por que o Icon? Ah, que o Icon está lá embaixo. Ele ficou um pouco desconfigurado. Bom, paciência. Vamos ignorar o Icon aqui. Então aqui é o... Não, o que está acontecendo? Ele duplicou o Icon. Deixa eu só ver o que se passa aqui. Bom, o Icon está em verde no setor de consumo. Vejo que ele é o mais forte dos outros, em relação aos outros setores, né? Isso desde 2012. Vamos pegar um prazo um pouquinho maior aqui. Ter que levar em consideração desde 2010, porque antes não tinha base, né? Então vamos levar em consideração aqui desde 2010. O índice do setor de consumo foi o mais forte, né? E depois o índice do setor financeiro, enquanto o IEX e o IFIX, né, tiveram aí desempenho bem negativo. Tá? Então aqui só para vocês terem uma noção do comportamento aí dos diversos setores. Mais forte, sem sombra de dúvida, aí, o Icon nesses últimos 5 anos, para ser mais exato. Tá? Bom, observando então aí os principais índices. Sim, vamos dar uma olhadinha no índice dos fundos imobiliários, né? O IFIX. O IFIX, que vinha numa tendência de alta até o final do ano passado, montou um pivô de baixa, testa no momento uma faixa de suporte abaixo de 1.300 pontos, abre espaço para busca da mínima histórica. Tá? Sugeriu semana passada algum tipo de retorno à média, mas não confirmou a semana, né? Ficou em dúvida. Ainda há espaço no curtíssimo prazo para alguma recuperação. Tá? O ponto-chave aqui é o suporte entre 1.300 e 1.300 pontos. Abaixo disso, esse mercado deve seguir em queda. No curtíssimo prazo, a expectativa é de alguma recuperação. Tá? Bom, vamos olhar o dólar. Então aqui nós temos o gráfico do dólar futuro. Tá? O dólar semanal. O gráfico semanal do dólar. Veja bem, tivemos uma alta essa semana, né, com o dólar voltando para cima da média móvel de 21 semanas. Tá? Se essa máxima for superada, a expectativa seria de busca aqui do topo anterior. Tá? Mas isso não levando em consideração a situação aqui do IFR, né? Vejo que a gente tem uma divergência fraca aqui nesse ponto, né? Topos no IFR no mesmo nível, enquanto nos preços nós tivemos topos mais altos. E já há uma divergência de baixa aqui também, né? Se eu levo em consideração somente os fechamentos aqui do dólar, a gente consegue ver que os últimos topos foram mais altos, né? Olha só, topos mais altos no preço e mais baixos no indicador. Então o dólar está perdendo força. Quem leu
o Visão desse mês já sabe do que eu estou falando, né? Lá a gente fez uma análise global do dólar em relação às outras moedas. Falta o ponto de venda, né? Não houve ainda um ponto de venda mais objetivo. Para ser grafista puro, né? A gente poderia afirmar que abaixo dos 3.709 pontos, aí sim o dólar teria um pivô de baixa aí de grandes proporções. O máximo que nós temos aqui para esperar esse movimento é um Advanced Breakdown, o FR perdendo a linha de tendência de alta. E além dessa divergência aí que eu já acabei de citar. Tá? O juro futuro essa semana operou em leve queda. Né? Lembrando que o juro futuro, vencimento mais curto, já tem um pivô de baixa desenhado. Né? Perdeu também aqui a sua LTA. E sugere alguma correção, pelo menos o contrato de 2017. Tá? Nesse cenário, o que a gente poderia esperar é a não continuidade da elevação da taxa de juros por parte do governo. Captado? Legal. Alguns destaques da semana. Então eu começo aqui falando do ouro. O ouro foi o grande destaque. Fechou acima do topo da máxima do topo histórico, acima aí da faixa de R$155. Fecha acima desse patamar. Abre espaço para mais altas. Vejam que o ouro está dentro de um canal de alta de longo prazo. A expectativa, então, é de continuidade do movimento ascendente. Tecnicamente falando, é claro. E, Fábio, como é que funciona investimentos em ouro? Posso comprar ouro? Posso. O ouro não é um contrato futuro. Ao comprar o OZ1D, você está comprando um certificado que lhe dá o direito de ir até o Banco do Brasil e sacar, entre aspas, 250 gramas de ouro físico. Tá? Então, essa semana o ouro fechou a R$157, vezes 250, que é o fator de cálculo, um contrato vale R$39.250. Tá? Então, para quem tem aí um capital maior, para quem, na minha visão, tem um capital aí na faixa dos R$780 mil, deveria cogitar a hipótese de ter no mínimo um contrato de ouro para ser uma reserva de valor. Tá? É o mínimo aí que os especialistas recomendam, 5% do patrimônio em ouro. Tá? Como o capital vale quase 40 mil, o ideal teria que ter em torno de 800 mil para valer a pena. Para fazer sentido, melhor dizendo. Tá? Você pode comprar diretamente através do seu home broker, a corretagem é fixa. Tá? E se você quiser trocar pelo ouro físico, é só fazer uma solicitação para XP, se for cliente XP, que você consegue trocar por ouro físico. Tá? Então fica aí o comentário. Além do ouro, que teve uma forte movimentação na semana, alta de quase 8%, a gente pode colocar um ativo de menor liquidez, que é a BRIM3, que está muito próxima de estourar um ponto de inflexão relevante, que é a faixa dos R$21. Olhem para o lado esquerdo do papel, a gente pode ver que acima dos 21 não tem resistência, somente a faixa de R$79 é que é a resistência. Tá? No mensal fica mais limpo ainda. Okay? Então, fiquem atentos acima de R$21. Para quem quer, entre aspas, tentar antecipar esse rompimento, a média móvel de 9 já gerou entrada. Tecnicamente, há uma espécie de triângulo ascendente sendo montado no fundo do papel. Daqui no mensal, até dá para chamar isso aqui de fundo arredondado, né? Dá para chamar isso aqui de fundo arredondado. Lelis, papel aí que essa semana subiu 35%, tá? Papel que vem dentro de uma forte alta, né? E quando eu chamo a atenção para simetrias, um papel que estava cotado em R$2, em poucas semanas já está na faixa de 5,50 e aí tem espaço para subir. Tá? A faixa de 8 é a resistência e para onde chama a simetria mais curta, que é o topo aí do ano passado. O papel que caiu em linha reta, agora recupera em linha reta. Lelis 3. Tá? Que mais? IDNT3, outro papel que a gente chamou a atenção no Visão.
né? Tá formando uma bandeira de alta, né? Não levando em consideração a LTB mais longa, acionou aí a bandeira. Olha aí, rompeu a linha de referência. O alvo dessa bandeira fica lá em 30 e quantos? R$ 39,50. Ok? O IFR diz que essa LTB será rompida. Essa LTB aqui será rompida, porque o indicador já rompeu ela. Entendido? Outro papel que vem falando bastante, OFSA3. Esse aqui a gente vem falando no comentário de fechamento, né? Que rompeu o topo histórico aqui no comecinho do mês. A partir daquele rompimento, o papel já disparou 12%. É um papel que não tem tanta liquidez, é verdade. Mas para quem opera como position, isso não é tão relevante quanto é para o swing trader. Tá? Plotamos o alvo para esse papel como a linha de referência aí do canal de alta. E é para lá que o papel está indo, para a faixa dos 45, 46 reais. Coloco rapidamente a Petro, que essa semana fecha aí com uma leve queda, apesar do candle ser branco. Tá? Tanto a Petro 3 quanto a Petro 4. A Vale 5 também nada demais, estável essa semana. Vale 3, mesma coisa. E os bancos também semana de indefinição. Tá? Um papel que chamou atenção do ponto de vista negativo, né, foi BTOW3. Tá? A BTOW perdeu aqui uma zona de suporte, a faixa dos R$ 12,30, 12,40 para ser mais exato, e caiu no vácuo aqui, né? Não tem suporte antes da faixa de R$ 6. Tá? Então é um papel que tem potencial baixista. É uma pena que não tem aluguel, né? Se tivesse aluguel, até daria para estudar uma venda mais ousada. Legal, feita essa pequena introdução, a gente já pode, pequena introdução não, mas uma boa introdução, né, 17 minutos, a gente já pode iniciar e responder algumas perguntas. Muito bem. O Joseco pede uma avaliação de Ciel 3, então vamos dar uma olhada aqui no gráfico da Ciel semanal. Bom, para quem assistiu o nosso vídeo gratuito, né, ou para quem compareceu lá no nosso evento no dia 14 de janeiro, por sinal, se você ainda não assistiu, né, o que operar no primeiro semestre de 2016, por favor assista, tá? Evento gratuito. Lá eu coloquei alguns ativos, os 10 ativos mais líquidos de Bovespa e suas perspectivas grafistas. Naquela situação, a Ciel, tá, tinha potencial de vir em busca da faixa dos 29 e o papel ali está batendo. Então já tem aqui uma correção mínima em 3 tempos, né? Correção A, B, C. Seria a correção ABC depois desse 1, 2, 3, 4, 5? Quem sabe? Tá? O que me deixa desagradável para montar uma posição mais agressiva aqui, de prazo maior pelo menos, é que a proporção no tempo não está muito honesta, né? Olha só o tamanho do movimento das 5 ondas e a correção aqui em 3 tempos foi muito curta. Não houve nem... Deixa eu achar aqui. Ó, vamos ver se houve a correção até a retração de 382 no tempo. Ó, nem até a correção de 382 no tempo o papel chegou. Tá? Então no tempo ainda teria espaço para corrigir. Mas no preço o papel está em cima de um suporte, que é a mínima do ano de 2014, a retração de 382 da última perna de alta, que vem lá da mínima de 2012. Para quem opera semanal, você ir comprando só porque bateu ali? É lógico que não. Você vai colocar o gráfico semanal, vai esperar a média virar para cima. Ou no mínimo o FR de 14 virar para cima. Então ali eu esperaria... Isso seria um sinal de entrada. Tá? É um papel que entra no radar para a gente observar de mais perto. O Cristiano diz o seguinte: OZ2D seria uma opção para quem tem um capital menor? O OZ2D ele é ouro de 10 gramas, né? O grande problema, Cristiano, é a liquidez, né? Tem liquidez bem pequena, ó, teve só 8 negócios no dia de hoje. E tem que confirmar o fator de cálculo. Tá? Eu sempre trabalhei com o OZ1D. Eu não sei se OZ2D é só multiplicar por 10. Tá? Se for por 10, aí seria em 15 mil reais, né? Eu acredito. OZ2D BMF. Cálculo. Vamos ver se é só isso mesmo. Vamos ver.
Aqui, metodologia de cálculo. Não, não é isso que eu quero. Tarará, parará. Ó, Z1, 2D. Aqui não diz. Tem que olhar com atenção. Dá uma olhadinha no Google ali, mas aparentemente é só multiplicar por 10. Né? Pelo menos a lógica seria essa. Tá? Então, se você conseguir pescar alguma entrada ali, tranquilo. Lembrando que o ouro não é para trade, tá, pessoal? Não tente fazer trade no ouro. Isso aqui é para diversificação de capital apenas. O Júlio solicita uma avaliação de Marco Polo pela média móvel de 9, se dá entrada. Júlio, acredito que você está olhando a média móvel de 9 aritmética, né? Porque a média móvel de 9 exponencial já deu entrada algumas semanas atrás. Tá? Então a entrada foi aqui, ó. Foi na semana do dia 18. Tá? Eu não opero média móvel de 9 na superação da máxima. Eu entro no candle fechado. Então para mim a entrada foi aqui. Tá? Na superação da máxima teria sido aqui em 2,7. Essa semana deu uma nova oportunidade que bateu exatamente no preço de entrada, né? Que era na superação da máxima. Okay? Então pela média móvel de 9 exponencial a entrada já aconteceu há quase um mês, né? Mas eu acredito que você está olhando a média móvel aritmética. O Tony faz uma boa pergunta. Sei que não é position, se puder responder. No gráfico mensal da Ambev, existe uma divergência de alta no FR14. Isso pode ser um sinal de mais queda? Acho que você quis dizer divergência de baixa, né? Vamos ver. Então, sim, tem uma divergência de baixa na Ambev no gráfico mensal. Tá? Na realidade, existia essa divergência de baixa aqui, ó. Essa divergência aqui. Né? E o que o mercado lá estava sinalizando? O que o FR estava sinalizando? Que o mercado, a partir de então, está perdendo força. Tá? E esse mercado ficou de lado desde então. Após isso, nós tivemos uma nova divergência, que foi essa. Esse topo em relação a esse topo. Então, topos mais baixos no FR e topos mais altos no preço. Olha lá, o preço fez topos mais altos, o FR mais baixo. Então, há sim uma divergência. A gente até brincou no LS Live essa semana, né, que eu coloquei esse gráfico e eu deixei a minha impressão, aonde eu espero, né, que a Ambev deve vir testar LTA de longo prazo, que é essa aqui. Fica lá na faixa dos R$ 15. Né? E aí alguém comentou que o único que vende, quem vende Ambev é só dono de boteco. Eu falei, então eu sou botequeiro, né? Para mim, a Ambev deve vir em busca da faixa de 15, por conta desse indício aqui que a gente já separou. Tá? Isso se não vier mais. Tá? E percebam, né? Quando que a Ambev marcou seu topo? Quando ela entrou na moda, né? Ou seja, lá em 2013, quando ela entrou na moda, todo mundo só queria saber de Ambev. Ah, agora a Ambev não para de subir, não para de subir. O papel está de lado há 3 anos. O papel naquela ideia de que o papel não para de subir, não para de subir. Está de lado há 3 anos já. Óbvio que para quem acumula o papel, para quem é sócio da empresa, isso aqui não importa, porque o cara que é sócio da empresa, o que importa é valor, né? E não é preço. Quem opera preço é trader, o investidor opera valor. São filosofias completamente diferentes. Eliane diz o seguinte: boa tarde, por favor, poderia comentar o candle de hoje e o semanal de TIMP? Eu vou focar no gráfico semanal, Eliane, que esse aqui é o chat position, tá? Então olha aí, a TIMP, deixa eu limpar esse gráfico, tá? No gráfico semanal, após ter sentido a zona, vamos botar um gráfico mensal, né, fazer uma variação bem ampla. Após ter sentido a faixa lá dos R$13,50 como resistência, marcou um topo e desde então vem em queda. Tá? Se olharmos aqui para o lado esquerdo do gráfico, a gente pode perceber que o suporte mais relevante depois do suporte intermediário aqui na faixa dos 7 fica na faixa dos 5. Então eu vejo essa faixa de 5 como um imã, o mercado indo em busca daquele ponto. Tá? Não vejo o que fazer em TIMP antes disso. Entendido? Não vejo.
Carlinhos coloca, Vlad, boa tarde. Você sabe como está o papel NIP 6? Vai fechar o capital? Se sim, quando? Carlinhos, eu tinha visto que sim, eu tinha lido, mas não lembro dessas informações. Tem que dar uma olhada ali no fórum. Eu discuti isso com alguém do fórum, mas agora eu não lembro quais são os detalhes, tá? Mas eu sei que estava assim com um processo de OPA para o papel fechar o capital. O G Souza é o seguinte: beleza, você acha possível, provável que o Ibovespa, caso arme um pivô de alta, possa entrar numa tendência de alta, mesmo se o Dow Jones entrar em tendência de baixa? Bom, primeiramente, G Souza, aqui como nós estamos falando de gráfico semanal, está bem longe do mercado fazer um pivô de alta, né? O mercado tem que subir, recuar e depois subir, ok? Então nós temos no semanal o Ibovespa em tendência de baixa. O Dow Jones eu vejo numa tendência indefinida. Tá? Não há um zigue-zague limpo, claro aqui. Né? Há duas interpretações possíveis. A interpretação do Dow Jones estar dentro de um triângulo simétrico, que é esse triângulo aí em vermelho, né? Fundos mais altos e aqui topos mais baixos. E a outra hipótese é do Dow Jones estar dentro de um alargamento, que seria aqui, né? Fundos mais baixos e topos de longo prazo mais altos. Isso apenas me diz que o Dow Jones está dentro de uma onda 4. Né? Formações irregulares acontecem dentro de ondas 4. E o grande ponto é o seguinte: existe relação entre Dow Jones e Bovespa? Eu vejo muita gente falando, se o mercado cair, se o Dow Jones cair, nós também vamos cair. Né? O grande ponto é que desde 2008, né, desde o fundo de 2009, né, da crise, o Dow Jones subiu 140%. E o nosso mercado, desde a mínima lá que foi formada na crise, subiu 35%. Ou seja, como aqui o nosso risco é muito maior, então nós deveríamos ter subido muito mais, né, ou estar subindo muito mais. Tá? Ou seja, eu não vejo, só olhando isso, eu não vejo nenhuma relação mais estreita entre o Dow Jones e o nosso Ibovespa. Mas a gente pode provar isso estatisticamente. É muito simples. A gente simplesmente copia esses dados, aqui são os dados semanais do Ibovespa. Tá? Colo no Excel, faço a mesma coisa com o Dow Jones. Tá? E aqui então eu tenho o Dow Jones. E o Ibovespa lado a lado. Tá? Então aqui Dow Jones e o Ibovespa. Muito bem. Feito isso, vamos descobrir aqui a variação percentual. Do Dow Jones e do Ibovespa. Tá? Vamos pegar somente a variação percentual. Deixar lado a lado, bonitinho, juntamente com a data. Tá? Então, olha só. Fazendo aqui uma regressão, vamos fazer uma regressão dos últimos 2 anos. Tá? Então, essa aqui é uma regressão linear do Dow Jones em relação ao Ibovespa, ou seja, quanto que o Dow Jones explica da movimentação do nosso mercado. A gente pode ver o seguinte, que o Dow Jones explica no semanal, né? Explicou, melhor dizendo, nos últimos 2 anos, 30% do movimento do Ibovespa. Os outros 70% seriam explicados por outras variáveis, né? Taxa de juros, inflação, sei lá movimento do petróleo, talvez, não sei. No entanto, isso aqui é considerado baixo, né? É baixo, não é muito baixo, é verdade, mas é baixo. Né? O ideal é que o R2, aqui o índice de determinação, seja maior que 50%. Ou seja, não há uma relação tão estreita assim, certo? Não há uma relação tão
estreita quanto a maior parte do pessoal acha. Isso aqui para os últimos 2 anos. Vamos fazer uma regressão mais curta agora, ao invés de fazer dos últimos 2 anos, vamos buscar do último ano somente. Então vamos ver aqui somente do último ano. Do ano de 2015 até então. Eu tinha pego do ano de 2014. Acredito que não vai dar muito diferente, tá? Então aqui o ano de 2015, fazer a mesma coisa. Ó, no último ano até aqui elevou, né, a explicação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que há influência do Dow Jones no Ibovespa num prazo mais curto. Provavelmente se eu for reduzindo esse prazo, né, esse R2 aqui tende a aumentar. A gente já fez isso para toda a base e diminuímos o período, né? Fizemos aqui somente para o último ano, sempre que o R2 aumentou. Vamos fazer agora para os últimos 6 meses e aí a gente fecha, para ver se a gente chega de fato a essa conclusão. Vou pegar de fevereiro até agosto. Pronto. Ó, aqui, vamos ver se o R2 realmente aumentou. Se aumentar, a conclusão é: o Dow Jones explica o Ibovespa somente no curto prazo. No prazo maior, isso não existe, é falácia. Qual que foi o R2 aqui? Ó, diminuiu. Foi para 37. Então não é tão certeira essa afirmação, né? Não é tão correta essa afirmação. Tá? Então cuidado com essas coisas que todo mundo fala, né? O que todo mundo fala tende a não ser verdade. Ok? Eu particularmente não levo isso em consideração para tomar decisão. Talvez no day trade aí já teremos que olhar gráficos mais curtos. Tá? Legal. Gustavo fez a avaliação de CROT. Vamos dar uma olhada então aqui no gráfico da CROT. Começar pelo mensal. Então tá aí. Gráfico mensal da CROT. Deixa eu limpar aqui. Percebe? Se essa contagem estiver correta, 1, 2, 3, 4, 5. 1. Onda 2. Explosão, característica de onda 3. Correção em 3 tempos. Né? A, B, C. Será que já chegamos no fim da 4? Vamos poder afirmar que isso aqui de fato é verdade se CROT passar para cima lá da faixa dos R$ 11,80, acima do topo anterior. A gente tem um zigue-zague ascendente. Tá? Isso no mensal. No semanal, ela encontrou suporte na mínima do ano passado, respeitou aquele ponto, está indo em busca da próxima resistência, que fica exatamente o ponto que realinha, né, a tendência de prazo mais curto com a tendência de longuíssimo prazo aqui da CROT. Tá? Porém, há um obstáculo, que é a linha de tendência de baixa. Linha de tendência de baixa, essa que já foi rompida há bastante tempo aqui no FR14, desde o ano passado, né? Desde setembro do ano passado. Ou seja, essa LTB deve ser rompida. A gente pode tanto traçar essa linha aqui quanto essa. Ambas estão corretas. Ok? Ou seja, eu espero no mínimo o teste lá dos 11,50. E se o papel se livrar dos 11,50, no mensal, há todo um cenário aí para esperarmos mais uma onda de impulso de prazo maior. Ok? Então é isso. Encerro então o chat position, me despeço, deixo um abraço a todos e desejo um bom descanso. Segunda-feira estamos de volta. Até mais, pessoal. Tudo de bom.